Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como o discurso de Paulo pode ajudar a comunidade cristã atual no diálogo com a sociedade plural? No programa de hoje eu recebo o pastor Jackson Andrade, ele é professor da Faculdade Batista de Minas Gerais e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ele realizou um estudo sobre o discurso de Paulo e sua contribuição para a comunidade cristã atual. Seja bem-vindo, Jackson, prazer recebê-lo aqui no Religare. O prazer é todo meu, professor Flávio. É uma alegria estar aqui. Sinto-me profundamente honrado e grato pela oportunidade. Sim, vamos ter a oportunidade de ter uma muito boa conversa hoje sobre o tema da sua pesquisa. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br, mas você pode acompanhar também o Religare pelo YouTube. Basta buscar por Religare, Conhecimento e Religião e acessar os vídeos das nossas entrevistas. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Deixe seus comentários para a nossa equipe. Você, Jackson, fez uma pesquisa sobre a comunidade de Paulo, o pensamento de Paulo, a temática do pluralismo lá na época de Paulo e nos dias atuais. Um teólogo, né, um teólogo batista, fazendo uma pesquisa em ciências da religião. Como é que você enfrentou esse desafio, né, de vir de uma tradição de pensamento teológica, fazendo um trabalho sobre ciência da religião, sobre um tema tão específico como teologia paulina, literatura paulina, história, né, do cristianismo e, ao mesmo tempo, pensar um tema tão contemporâneo quanto a sociedade plural pós-moderna? Sim, como você disse, eu sou pastor e há 31 anos eu milito nessa área e também como professor de homilética na Faculdade Batista de Minas Gerais. E vem sempre aquela preocupação de como comunicar os fundamentos da fé num contexto marcado pelo pluralismo. E pensando então lá nos ensinos de Paulo, que se considerarmos o ambiente daquele contexto, embora não possamos denominá-lo claramente como nosso de pluralismo, mas plural, como Paulo conseguiu transitar naquele ambiente tão diverso com uma mensagem tão firme, tão segura e fez com que o cristianismo pudesse superar todas as dificuldades daquele momento e chegar até os nossos dias. E diante dos desafios que temos hoje, os questionamentos existentes em relação à fé cristã, como o cristianismo pode prosseguir enfrentando todos esses questionamentos. Então, a ideia foi buscar no trabalho de Paulo, na missão paulina, esses elementos e fazer uma transposição ou uma tentativa de se transpor para a nossa realidade como forma de ajudar a comunidade cristã atual diante dos desafios. Que elementos de sociedade plural, mundo plural, você pode nos ajudar a enxergar no mundo de Paulo, no mundo que Paulo viveu? Quando nós pensamos na cultura greco-romana, por exemplo, a filosofia grega, os princípios e os fundamentos do Império Romano e mesmo o conjunto de tendências religiosas existentes dentro do próprio judaísmo, porque não se pode dizer que havia uma única corrente, mas várias correntes dentro do próprio judaísmo, de uma das quais Paulo fazia parte, né? E nesse ambiente, então, como que ele vai lidar com os fundamentos da filosofia grega, a lei romana, a religiosidade daquele contexto, quando se pensa, por exemplo, em Atenas, né, e Paulo vai ao Areópago e apresenta o seu discurso falando: em tudo vejo que sois religiosos, porque dizem os historiadores que havia mais deuses em Atenas do que habitantes. Então, as tendências religiosas existentes ali eram inúmeras. E Paulo busca, então, uma forma de alcançar aquelas pessoas sem criticar a religiosidade, antes, pelo contrário, elogiando, ressaltando a importância da mesma. E, a partir desse ponto em comum, ele começa a compartilhar a sua experiência de fé.
o que demonstra aí, trazendo para a nossa realidade, que não precisamos sair denegrindo ou agredindo a experiência de fé dos outros para compartilhar a nossa experiência de fé. Podemos fazê-lo de forma respeitosa e assim contribuir para uma sociedade mais harmoniosa, mais pacífica, diferente daquilo que nós estamos vendo em nossos dias. A comunidade cristã reconhece a importância que tem Paulo para a sua tradição. Sim. Historiadores dizem, né, de Paulo como o legítimo fundador do cristianismo. Né? Obviamente que um cristão não identifica exatamente Paulo o fundador, mas do ponto de vista da história se fala de Paulo como legítimo fundador. A figura Paulo, a história de Paulo, dessa biografia, né, nós poderíamos destacar como algo que favoreça esse trânsito, né, que Paulo conseguiu fazer, como você acabou de apresentar, entre uma sociedade plural e uma tarefa, né, uma missão que ele abraça. Né? Como você bem colocou, ele não é necessariamente o fundador, mas podemos dizer que ele é o sistematizador dos princípios norteadores da fé cristã. Se pegamos o Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento, né, dos escritos, são paulinos. E em todos eles nós vamos perceber os fundamentos, os princípios, a sistematização da fé, a teologia, né, paulina, o que vai marcar significativamente a fé cristã. Ele não é o único a fazê-lo, mas com certeza é um dos que contribui de forma significativa para que o cristianismo tenha uma fundamentação, uma sustentação que dê condições de prosseguir. Sim, e dessa teologia paulina, que elementos mais significativos nós poderíamos aqui apresentar? Nós podemos considerar a questão da própria Trindade, né? Como que Paulo vai trabalhar a Trindade, sistematizando de alguma forma esses princípios. É claro que a palavra Trindade nós não a encontramos, né, na Bíblia, mas ele vai reconhecer as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em todas as suas cartas nós vamos perceber isso de uma forma significativa e as atribuições de cada um, em como cada um está trabalhando para que a obra da redenção possa acontecer e a humanidade possa compreender o propósito e os desígnios de Deus. Nós vamos ter aí a cristologia, né, de uma forma tremendamente significativa, e a eclesiologia, como a igreja se estabelece, como ela deve caminhar e existir. Você fala na sua pesquisa de componentes do discurso teológico, componente existencial, componente místico, componente ético e também o componente teológico. Seria possível fazer uma síntese desses componentes? Sim. Quando comecei a desenvolver a pesquisa, tomando-se os escritos paulinos, seria algo muito extenso, muito vasto e, na verdade, algo muito pretensioso querer analisar todos os aspectos dos escritos paulinos. E no decorrer dos estudos no mestrado, surgiu a oportunidade de estar lendo um texto do Concílio Vaticano II, em que esses 4 elementos, né, são apresentados do nível existencial, místico, ético e teológico. E daí então veio a ideia de se filtrar, estabelecer um filtro, uma lente pela qual se pudesse ler os escritos paulinos dentro de uma visão atual, né, porque o Concílio Vaticano vai propor uma contextualização, e isso é interessante para mim enquanto teólogo da área evangélica, né, fazer essa leitura, mas foi algo que me chamou a atenção. Como que eu posso ler os escritos paulinos para a atualidade sem ter a pretensão de querer esgotar o assunto? Então, pegando-se o elemento existencial, a valorização do outro,
E isso se pode perceber claramente nos escritos paulinos. Quando nós pegamos a carta aos Romanos, sobretudo o último capítulo, em que ele cita nominalmente os seus colaboradores, ele mostra que a comunidade da fé não é apenas uma comunidade de números, mas uma comunidade de relacionamento, onde as pessoas são conhecidas pelo nome. E trazendo isso para a nossa realidade, onde, numa sociedade caracteristicamente urbana como a nossa, onde nós somos apenas números, pensando na comunidade atual como uma comunidade em que reconhece o outro, o elemento existencial do outro, isso certamente seria algo que faria toda a diferença no nosso contexto. E percebe-se que as comunidades cristãs atuais que estão indo por esse caminho, elas têm tido mais êxito e conseguido envolver mais as pessoas, fazendo com que elas se sintam parte, diferentemente de outras que só querem contabilizar números. Sim, sim. O elemento místico da oração, aí nós vamos perceber esse componente místico do encontro com Deus, que é um elemento também importante, trazendo para a nossa realidade, onde muitas vezes se vive a mercantilização da fé e não esse ajudar as pessoas numa experiência com Deus. O componente ético... Quem sabe a gente deixa o componente ético para o segundo bloco. Okay. A gente está fechando esse, a gente fala do ético e do teológico, então, em seguida. Ok, perfeitamente. Ficamos combinados. Nós vamos fazer um breve intervalo. Estamos falando aqui com o pastor Jackson Andrade. Ele fez um trabalho sobre o pensamento de Paulo e sua influência para os dias atuais. Daqui a pouco a gente volta.